Bom dia, meu Jesus amado. Bom dia a toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais. Bom dia para você que está ouvindo neste momento o nosso Evangelho, os ensinamentos do Cristo. Que Jesus nos ajude e nos dê sabedoria para que a gente possa compreender a mensagem de hoje, os ensinamentos do Senhor e possa seguir os teus passos sempre. Jesus, nós só temos é que te agradecer por mais esta oportunidade. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 177, que diz o seguinte: ante um vazio, uma falta de apoio e proteção, como se fosse um desamparo até de Deus, haja imediatamente e melhore o estado de alma. Pode ser que isso ocorra porque espera demais dos outros, pois quando as expectativas ou dependências são grandes, também são grandes os riscos de decepção. Melhor é confiar mais em si, reconhecer que tem fartura de qualidades e dons que por si sós são um preenchimento íntimo, uma grande proteção. Ocupe-se em ser forte de ânimo, dinâmico com horizontes de realização e prosperidade, e preencherá o vazio atormentador. Quem descobre o sentido de sua vida sente a mesma emoção da mãe que encontra a filha desaparecida. Meus queridos, o capítulo de hoje que caiu para que a gente possa estudar é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Os itens é o 1 e o 2. Deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não me impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Que assim seja. Pois é, meus amigos, o que a gente tem a dizer quando Jesus faz com que a gente estude um tema
que é de muita reflexão. Bem-aventurados puros de coração. Aí a gente para pensar, como seria bom se todos nós já estivéssemos com o coração puro, igualzinho aos corações das crianças, que são inocentes e possuem a simplicidade e a humildade dentro delas, conforme Jesus nos ensinou aqui. Meus amigos, eu não estou falando aqui do tempo do espírito da criança, pois nós espíritas nós sabemos que a criança de hoje pode ser um espírito com muitas reencarnações, mas eu estou falando aqui da vida presente, como Jesus está aqui nos ensinando nessa passagem, através de Mateus e de Marcos. Mas aí vem uma pergunta: e por que nós ainda não possuímos essa pureza de coração? A resposta é muito óbvia. É devido ao nosso orgulho, nossa vaidade, o egoísmo que ainda há dentro de cada um de nós. Nós somos espíritos imperfeitos e que estamos num planeta de provas e expiações para reparar nossas faltas. Mas vira e mexe, a gente acaba escorregando, falando mal dos outros. Às vezes não precisa você falar diretamente para a pessoa, mas em pensamento. A gente julga, porque a gente acha que a gente está certo. Então, isso faz parte do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Por isso que nós precisamos vigiar e orar mais. E pedir a Deus força para suportar as nossas dores físicas e espirituais. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, que possamos ouvi-lo sempre e que façamos sempre boas escolhas, não só para conosco, mas também para aqueles que estiverem bem próximo da gente. Vamos fazer o bem sem olhar a quem, pedindo a Jesus que nos ajude, porque a gente precisa se conectar com Cristo todos os dias. A vida é feita de escolhas, mas a sociedade, a humanidade atualmente está tão corrida que às vezes a gente se pega fazendo algo e depois se arrepende. Por isso a importância de vigiar e orar. Orar o tempo todo. Não precisa orar tendo que entrar num quarto, fechar uma porta. Não precisa isso. Basta a gente, independente de onde estivermos, com quem ou onde, basta silenciar a mente e pedir a Jesus que dê força para a gente vencer algumas batalhas. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje, pelo capítulo que a espiritualidade maior escolheu para que a gente pudesse estudar. Agradecemos, Senhor, aos nossos anjos guardiões, a toda a equipe espiritual, os mentores deste trabalho. Que Ele nos ajude, Senhor, sempre a compreender os teus ensinamentos. Nós te agradecemos pela nossa vida,
Te entregamos em tuas mãos a nossa alma, o nosso espírito. Te entregamos a vida de todos os nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos, a nossa cidade, o nosso planeta. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Toque no coração daqueles que ainda não vos conhecem. Estamos passando por tantas provas, Pai, que às vezes a gente olha e diz: meu Deus, será que a coisa não está melhorando, está piorando? Mas quem tem fé e acredita num Deus maior, numa vida futura, sabe que precisamos passar por tudo isso e que tudo passa e que vai melhorar. Porque Deus é luz, é justiça e está à frente de tudo. Amado Mestre Jesus, tem misericórdia daqueles que se encontram doentes, nos hospitais, em casa, daqueles que estão doentes da alma. Tem misericórdia daqueles que se encontram nas prisões, das nossas crianças abandonadas, dos nossos idosos. Enfim, Senhor, tem piedade e misericórdia de todos os seus filhos, encarnados e também os desencarnados. Porque muitos partiram daqui, retornaram para a pátria espiritual, mas é como se não aceitassem que já se encontram em outro plano. Então que eles possam, Senhor, abrir estes olhos e ver que se encontram na sua verdadeira morada e que se deixem serem ajudados. Ilumina, Senhor, os passos dos nossos entes queridos que já partiram, que eles possam evoluir sempre. Mais uma vez, nós te agradecemos por mais este ensinamento e por toda a equipe espiritual que está conosco. Que assim seja. A reflexão final diz o seguinte, meus queridos: não reclame de nada. Ore quando as coisas fugirem do seu controle, quando o seu dia estiver ruim, ou quando os ventos soprarem mais fortes. Suas orações chegarão aos ouvidos de Deus como um pedido de socorro urgente. E Ele, por você, coloca um exército de anjos a trabalhar. A luz não está no final do túnel, e sim em todo o percurso que caminha. Se em seu caminho houver confiança e fé. Ser vencedor não é sempre vencer, mas sim nunca desistir de lutar. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações momentâneas. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. Cuidado com embalagens bonitas e atraentes e de conteúdo vazio, duvidoso, que conduzem ao sofrimento. Siga passo a passo rumo à sua própria evolução. Busque preencher sua vida de amor, bondade e otimismo, com base sólida para uma vida de alegria e felicidade. Muita paz e muita luz para todos nós. Que este dia seja abençoado por Deus. Que assim seja. Assim é.
e assim será.